Mais um podcast Café com Michur. E hoje eu estou aqui com Jefferson Ataliba, meu amigo particular e especialista em neurociência, um cara aí que sai pelo mundo aconselhando pessoas, treinando equipes, muitos casais aí também pelo caminho, muita proposta, muitas conversas e muita coisa na igreja também que você deve ter escutado. E hoje eu quero falar de homem para homem. Nós vamos discutir sobre relacionamento, sobre casamento, beleza? Boa. Fale você aí, quem que é você? Bom, sou Jefferson Taliba, marido da Daiane, pai da Celine e da Maria Clara. E é legal, Williams, que muitas vezes eu estou em empresa, estou dando treinamento para liderança, treinamento para executivos, e a gente consegue resolver praticamente 100% dos problemas na empresa. Mas mesmo assim ele continua patinando. Aí, dando uma analisada um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que o problema não está na empresa, está em casa. E aí o cara acaba fazendo hora extra e não sendo tão produtivo na empresa porque ele não quer voltar para casa. E aí, consertando o casamento, ele passa a ser mais produtivo na empresa e passa a ganhar mais dinheiro. Então, muitas vezes, a gente está falando, né, de empresário, o problema não está na empresa. O problema está em Empresário, casa. do funcionário, todo. Todo mundo. Por Porque isso que, todo empresário é homem e é marido. mas é por isso que eu venho falando sempre, né? As pessoas falam muito em prosperidade, É. mas não arruma onde precisa ser arrumado. A casa, para mim, é o pilar mais importante de um casal, de um relacionamento e na prosperidade. Se a casa vai bem, você passa dificuldade junto bem. Se a casa vai mal, você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem, que tudo está ruim. Então a casa é muito importante, esse pilar família, esse pilar casa, como eu me sinto dentro da minha própria lar, é importante. Foi por isso que nós vamos hoje aqui debater sobre isso. E você que está em casa, você mulher, preste atenção também. Porque o homem é diferente de vocês. O homem age diferente, o homem pensa diferente da mulher, mas se você entender a cabeça do homem, do mesmo jeito que eu vou falar hoje aqui, como que o homem tem que entender a cabeça da mulher. Porque, sabe, Jefferson, já nós vamos voltar nesse tema, mas eu quero deixar aqui para você, se você ficar até aí, você vai entender. Eu acho que a mulher hoje não faz sexo com o marido, não é culpa dela, ela não querer fazer sexo. A culpa é mais do homem do que dela. E já eu vou falar para você como homem o que eu aprendi, que eu mudei para poder ter uma mulher com 30 anos de casado aí, e eu posso falar para você que eu não tenho problema nessa vida sexual. E o desafio disso também é que no namoro, na época da conquista, tanto um quanto o outro faz de tudo, né? Porque olha para aquela pessoa que tem o desejo de estar junto, e fala, como é que eu vou fazer para conquistar essa pessoa? Aí o homem é mais gentil, o homem ele se dedica mais, ele passa mais tempo com a mulher, ele fala mais com ela. Em contrapartida, a mulher traz uma sensualidade maior, traz algumas coisas que sabe que o homem gosta. Só que depois que casa, parece que o negócio desanda, né, Williams? No seu ponto de vista, o que você acha que faz isso acontecer? Eu vou contar um negócio que eu escutei essa semana. Um psicólogo deu um relato de um atendimento dele que ele fala assim: doutor, estou traindo meu marido. Mas como? Não, estou traindo, eu cheguei na conclusão que eu precisava trair, eu precisava disso. Ele, mas me explica, pô, se você trair, então esse cara é mais bonito que o seu marido. Eu falei, não, pelo contrário, meu marido é muito mais bonito que esse cara. Não, então esse cara deve ser o bicho na cama, esse cara te pega de um jeito diferente, tem aquela pegada na cama. Pelo contrário, ele não é tão bom como o meu marido é na cama. Não, então esse cara é bem mais rico que o seu marido. Te dá mais poder financeiro, te dá... Não, pelo contrário, ele não tem nenhuma das 3 qualidades que você colocou aí do meu marido. Então, pelo amor de Deus, até eu agora surtei. O que acontece então que esse cara tem que o seu marido não tem? Ele me escuta. Quando eu falo com ele, ele me dá atenção. Você sabe que isso aí, cara, é o maior erro dos homens hoje. Quando ele está namorando, ele escuta, ele dá atenção. Porque ele está pensando em ganhar algum presente a mais. Que nós homens somos assim, não vou tirar a culpa do homem, não. E a mulher, por ser assim, ela acaba se entregando, porque ela é ouvida, ela se sente amada, se sente protegida, então ela compartilha com ele também. Só que o homem, em vez de continuar nessa conquista diária, quando casa, ele acha que dali para frente não precisa mais conquistar, e é aí que começa o erro dele, e ele acusa a esposa de não querer mais sexo, não querer mais nada, se distanciou, e na realidade quem distanciou foi ele, porque ele colocou ela numa situação que não foi isso que ela se preparou.
Então eu sempre fui defensor da mulher. Por quê? Porque quando eu entendi o poder de uma mulher na minha vida e o que uma mulher proporciona com as atitudes que eu tenho, eu comecei a me transformar. Você quer saber? Eu posso conseguir qualquer coisa com a minha esposa. Eu posso conseguir qualquer coisa com a mulher da minha vida. Por quê? Porque eu vou dar para ela o que ela acredita que eu posso fazer, e foi por isso que ela casou comigo. Então, no começo do casamento, eu também fiz, igual 90% dos homens faz. Mas eu comecei a me dar mal. Aí minha mulher já não era mais a mesma mulher que era quando eu conheci. E eu não era mais o mesmo homem que ela conheceu. Mas eu queria estar casado. Eu queria estar com ela. Mesmo não entendendo, e naquele tempo não existia psicólogo. Naquele tempo não existia terapias conjugais. Não era uma coisa tão comum Deus como hoje, né? Você ia pro pastor, o pastor falava para você, tira o diabo da sua família, é o Satanás que está atrapalhando você. Tudo era por esse lado. Então, e na realidade é que nem tratar uma depressão. Depressão não é coisa de se brincar. Quando uma pessoa realmente está depressiva, precisa sim de um tratamento diferenciado, precisa sim de uma atenção especial. Já não pode brincar com nada hoje. Hoje em dia, realmente, o mundo hoje mudou muito. E com as mudanças que eu fiz, eu vi o resultado. Então, quando eu falo assim, eu não quero ensinar homem nenhum como ele deve ser. Eu quero mostrar para ele que se ele me escutar, dá certo. Porque todas as mulheres são iguais, como todos os homens são iguais. A gente são de CPFs diferentes, mas a nossa natureza humana é a mesma. E vale a pena, né? Oh, Quando você consegue se dedicar e ver a dedicação do outro, você vê que vale a pena estar junto. Jefferson, quando eu vi uma pessoa muito conceituada na internet essa semana falando que casamento é uma luta constante e uma pessoa que tem 30 anos casado, 40 anos casado, sofreu demais, não sei o quê. Eu discordo. É que 90% das pessoas elas acham que o casamento é um fardo, é um peso. Porque elas querem que seja um fardo e um peso. Eu, quando casei, eu escutava as funcionárias do meu pai lá falando mal dos maridos, eu falava assim, eu quero ser diferente. Quando eu casei, eu poderia seguir uma linha de raciocínio do que eu havia aprendido perto da minha família, das confusões, ou eu poderia ver tudo aquilo e ser uma pessoa melhor. Eu escolho a vida que eu quero ter. É uma escolha. Então, se eu consigo manter aquele mesmo vício de coisas que eu repudio, para que eu vou cometer eles? E tem pessoas que hoje vêm, viveu aquilo, não concorda com aquilo e repete esse ciclo com a pessoa. Ele não perde isso. E isso vem fazendo com que o seu casamento venha se desgastando. Ele está cometendo um erro do passado que ele não concorda, mas não decide mudar. Por isso que o casamento hoje é uma decisão. E eu vejo que, falando agora de comportamento e neurociência, uma coisa que tem acontecido muito e que é recente é que as pessoas têm buscado casar para ser feliz, Williams. Só que a gente não nasceu para ser feliz. Calma que eu vou explicar. Fala uma coisa, você é cristão, né? Cristão. Já leu a Bíblia? Já. Quantos versículos tem na Bíblia dizendo que você veio nesse mundo para ser feliz? A Bíblia é um ensinamento vivo do que nós vivemos diariamente, mas que fala que até Deus fala para nós que você vai ser provado, você vai ser testado e eu estarei do seu lado, mas não quer dizer que eu vou estar livre disso. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que você veio nesse mundo para ser feliz. E se você não é cristão, não tem problema. Se você for kardecista, se você for da Umbanda, se for taoísta, budista, nenhuma religião ou filosofia séria diz que a gente veio nesse mundo para ser feliz. Pelo contrário, a religião usa que não, o que nós vivemos hoje é uma provação. Eles tentam amenizar a dor. Dependendo da religião, você veio para aprender, você veio para ensinar, você veio para ser salvo, você veio para cumprir um propósito. Sempre tem alguma coisa. Tem que carregar. Mas assim, sempre tem alguma coisa maior do que você. E essa geração que a gente vive hoje tem pregado que a gente veio nesse mundo para ser feliz. E aí, para você que é pai ou mãe, se você já falou pro seu filho, filho, você tem o direito de ser feliz. Você já condenou seu filho a ter um casamento ruim. Por quê? Pensa comigo. Todo direito pressupõe um dever. Então, se meu pai falou que eu tenho o direito de ser feliz, alguém tem o dever de me fazer feliz. E normalmente quem é na infância? O pai, a mãe. Aí essa criança cresce um pouco.
começou a namorar. Ele tem o direito de ser feliz. Quem tem o dever de fazer ele feliz? A namorada, os amigos da escola, os hobbies que ele tem. Aí ele cresce mais um pouco e casa. Quem tem o dever de fazer ele feliz? O cônjuge, seja o marido ou a esposa. Aí ele vai para o mercado de trabalho, vai trabalhar. Só que ele quer viver O extraordinário. aquela coisa fantástica que ele vai se realizar com a profissão. E a gente sabe que muitas vezes o trabalho é trabalho. Trabalho não é lazer. Mas ele tem aquela coisa na cabeça dele de que ele tem o direito de ser feliz. Então, se ele não está tendo bem-estar no trabalho, ele pede para sair. Então, a busca pelo bem-estar faz com que as pessoas se sintam extremamente infelizes e busquem uma coisa que não existe. É uma fantasia, uma ilusão, é irreal. E aí tudo isso acaba sendo descarregado no casamento, onde as pessoas deixam de se dedicar ao outro, esperando que o outro faça para que elas sejam felizes. Mas essa é a grande dificuldade do casal. Esperando que o outro me faça feliz. Mas para mim esperar do outro, eu tenho que ser feliz para fazer o outro, para se espelhar em mim. É que nem eu acredito que é contagiante. Que nem tem aquele ditado, né? O humor da sua mulher ela define a alegria da casa. Porque é contagiante. Mulher feliz, marido feliz. Contagiante. Oh. Então, homem feliz, mulher feliz. É contagiante. Por exemplo, eu chego em casa, estou grosso, maltrato, brigo, mulher triste, revoltada, depressiva, chateada. Como que eu quero ter algo a mais com a mulher se ela está desse jeito pelo meu tratamento? Então, se eu faço ela feliz, ela vai fazer eu feliz. Se ela não fazer feliz, ela pode estar vivendo algo assim que não é mais, aí já seja uma coisa mais psicológica, algum trauma familiar que tem que ser mais estudado. Mas automaticamente, quando você trata bem, as pessoas te tratam bem. Você vai ser bem tratado, Você vai ser bem causa tratado. e consequência, né? E por que os casais estão indo para pornografia? Então, na verdade, o maior problema não são os casais, é o homem. Porque até se a gente for pegar estatisticamente, 98% dos casos de pessoas que consomem pornografia são os homens. Mas por que eles estão indo para pornografia? Porque não tem trabalho, né? É muito mais fácil. Quando você era mais novo, cara, para você ver uma mulher nua, dava trabalho. De qualquer forma, se você quisesse comprar uma revista, você tinha que ir para uma banca de jornal comprar a revista. Aí chegava na banca e você não queria ser visto. Você tinha que ir no horário com menos movimento. Ou você pedia para algum amigo comprar. Para ver uma fita, um filme pornô, você tinha que ir na locadora, que tinha um lugarzinho escondido lá. Só que se você fosse menor de idade, você não pegava. Tinha que pedir para alguém. Era muito mais difícil. Para você ter uma relação real com uma mulher, meu Deus do céu, você tinha que conquistar aquela mulher, aquela coisa toda. Então, isso fazia com que você tivesse uma jornada para viver uma experiência sexual. Hoje não. Hoje, qualquer pessoa com o celular na mão tem acesso, independente da idade. E aí, quando você tem acesso a isso, é como se você já tivesse satisfeito. Natural. Não, você se sacia e fala assim, por que é que eu vou buscar ter uma relação íntima de qualidade com a minha esposa se eu consigo ver e fantasiar com um monte de mulher a hora que eu quiser? Mas não sacia. Não sacia. Por isso que vira vício. Porque a pessoa ela tem contato com aquilo e tem uma satisfação momentânea. O que acontece com o homem? Só que O depois homem, ela vai quando de ele- novo. ele busca E de novo. a pornografia, e ele começa a ter prazer na pornografia, ele se torna o quê? Ignorante, bruto. Porque o que acontece, Williams, tem até explicação neurológica para isso. Porque a pornografia ela vicia mais do que a cocaína. O pico de dopamina que a pornografia proporciona é muito alto. Então, quando você tem acesso e você tem essa sensação de prazer, você fala, caramba, nossa, que da hora, só que passa rápido. E depois que passa rápido, o que você vai fazer? Você vai querer outra dose e outra dose. E chega uma hora que a fantasia da pornografia dispara mais dopamina do que o sexo real. E esse cara que é viciado em pornografia, ele quer ficar sozinho. É porque ele cria uma fantasia irreal na cabeça Esse dele. cara quer ficar sozinho, aí ele começa a se afastar das pessoas com quem ele convive. Ele começa a evitar ir para as festas, ele começa a evitar ficar muito tempo com a esposa. Quanto mais tempo sozinho ele puder passar, ele passa. Por quê? Sozinho ele consegue consumir pornografia. Enquanto ele está no meio das outras pessoas, não. Esse cara começa a ir menos para futebol, menos para eventos sociais, menos para academia. Por quê? Ele começa a buscar oportunidades de estar sozinho. Aí, E como que ele sai da pornografia? cara, é um processo de desintoxicação como qualquer droga.
E Intimidade. eu vejo que é mais difícil ainda se livrar da pornografia do que de outras drogas. Mas você sabe que eu na minha visão de homem, pornografia, faz muito tempo que eu não mexo com ela, porque primeiro eu acho feio, né? Um homem desse tamanho aqui ter que se masturbar. Eu acho que... E você tem um relacionamento saudável, Não, né? mas é deselegante. Você Mas construiu porque isso. Eu fui construído num caráter, entendeu? Não quer dizer que eu não sou homem, que eu não tenho prazer. Eu acho que eu não sou mentiroso aqui, mas quando você cria um vínculo e um relacionamento com a esposa, essa intimidade faz com que você busque mais realizar suas fantasias entre quatro paredes, vocês dois, pela essa intimidade. E essa intimidade faz uma conexão que você não busca mais o mundo fantasioso, porque você está colado toda hora do lado da mulher. A mulher também tem os desejos. Todas as mulheres têm fantasias, igual o homem. Mas muitas mulheres não revelam sua fantasia pelo julgamento. Muitas mulheres não falam de sexo com o marido por falta de espaço e pelo que ele vai falar, porque ele aceita qualquer mulher do mundo falar besteira, menos a dele, que é o maior erro do casal. Porque ele pode conseguir tudo com a esposa a partir do momento que ele ganha a confiança dela, a partir do momento que ele ganha a atenção dela e que ele valoriza ela, porque ela é uma mulher igual a qualquer outra. E ela tem desejo igual a ele. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você atinge uma maturidade sexual com a esposa, ela tem muito mais desejo que o homem. Porque ela vai olhar com admiração pro cara, ela fica louca, ela toda hora quer dar uma pegada no cara e o cara se acha valorizado. Quando eu explico isso, parte do pressuposto aonde? Que o relacionamento dos dois é o que faz crescer o vínculo sexual, o vínculo familiar, o vínculo. É o diálogo. Isso aqui está matando muito casamento. Porque casais hoje não conversam, eles rolam. Aí na hora de dormir, deitam. Já viu casal em restaurante? Chega no restaurante, tá um de frente pro outro, cada um no seu celular, né? Esse dia eu filmei isso para minha mulher, falei, olha só, Lisângela, lugar lindo, maravilhoso, a gente atendendo aí vendo isso aqui, tomando esse vinho, conversando, lembrando, que a gente fala sempre as mesmas besteiras de sempre, né? E sempre é gostoso. Mas os casais no telefone, eles passam a noite no telefone. O telefone tem matado o relacionamento por falta do quê? De assunto. Ou muitas vezes o homem não quer abordar tema, ou muitas vezes a mulher não quer abordar tema. Aí vocês começam a fantasiar e viver a vida de outras pessoas. E vive num mundo de fantasia virtual. E essa fantasia virtual está acabando com o seu casamento. Porque hoje o telefone, a televisão, as Netflix da vida, como que eu falo assim, os streamings, streamings da vida e os filmes têm acabado com o relacionamento. Porque é mais fácil, você chega em casa cansado, já bota uma televisão, aí começa a assistir um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, aí dá 11 horas da noite, tem que acordar no dia cedo, quem é que vai fazer amor? Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, porque não tem mais aquela conexão, veio de chegar em casa, ô amor, meu dia de serviço, como que foi, como que você tá, vem cá, dá um cheiro. Não quero dizer que não tem que assistir, tem, mas tem que ter uma conexão, os dois precisam, hoje o casal está precisando, olha só que interessante, nós buscamos o conforto e a tecnologia, concorda? Sim. Nós queremos a praticidade, concorda? Uhum. O que as pessoas bem-sucedidas na cidade grande estão fazendo? Indo para o interior. Estão voltando, que todo mundo migrou para a cidade, viram que não está dando certo, porque está acabando o casamento, está acabando o filho, está distanciando família. O que eles estão querendo fazer? Voltar para um lugar menor, com menos atração, com menos distração para viver uma vida familiar. Por isso que eu falo, tudo em excesso é ruim. Com certeza. E aí o homem dá aquela fugida pro pornozinho e a mulher, se sentindo sozinha, ela vai para a rede social. Pode ver que a maior parte de interação nas redes sociais são das mulheres, porque é onde elas conseguem falar, expressar a opinião delas e serem ouvidas. E eu falo que é verdade, que até eu ia falar aqui, ó, a frieza emocional do homem. Grande parte das mulheres que me escrevem, elas falam que o marido tem sido frio, o marido não conversa com elas, o marido não dá atenção para elas já estão esgotadas emocionalmente. Você sabe, o homem ele tem um defeito, desde criança ele foi treinado que ele tinha que sustentar a casa, ele tinha que botar de comer, e na cabeça do homem, ele pagar essas contas, botar o de comer dentro de casa, ele fez a obrigação dele. Ele foi treinado assim.
Por isso que eu falo, aí que entra o quê? A construção conjugal, o diálogo, porque os dois têm sonhos, os dois têm objetivos futuros. Como que eu vou saber o que você sonha se eu não converso com você? Como que você vai saber o que eu sonho se você não conversa comigo? Como que nós vamos realizar uma coisa junto se nós dois não discutimos o termo? E isso que você comentou ainda piorou, porque esse papel do homem de trazer o sustento para casa, de manter a família, de proteger, de cuidar, é da nossa geração para trás. Mas se a gente pegar a geração mais nova, o que eles são ensinados a quê? A ser o príncipe da mamãe, do papai, a ter todas as vontades realizadas, a não se esforçar. Os jovens de hoje não passam pelos mesmos desafios que a gente foi treinado para passar. É o tal da dividir conta, né? Vamos dividir a conta, vamos dividir as tarefas, então você acaba tirando certa responsabilidade que deveria ser sua. Não estou julgando isso, eu estou falando que você está mexendo no que sempre deu certo. E quando você muda o que sempre deu certo, a probabilidade de dar errado é grande. Porque não é que a gente é machista, não é que a gente tem que impor, não é. Você não muda. Por que a Bíblia nunca mudou? Porque dá certo. Começa a mudar os capítulos da Bíblia, cada edição, que você vai ver o que vai acontecer. Não vai existir mais nenhum cristão na vida, cara. Nenhum religioso. Vai ficar confortável para quem está escrevendo. Por isso que eu falo. Então, o que acontece? No casamento, o que o homem tem que fazer, a obrigação de homem, realmente sempre foi ser o provedor, sempre foi trabalhar. Se a mulher hoje adquiriu o poder dela de trabalhar e sustentar e ajudar, nada melhor que fortalecer os dois crescer junto. Não quer dizer que nenhum é melhor que o outro. Quer dizer que os dois fizeram um acordo e fizeram um entendimento ali para crescerem junto nessa vida de trabalho, que abriu espaço. Tá entendendo? Não quer dizer porque ela trabalha, então eu vou deixar de trabalhar, não. Aí é imaturidade. É folgadice já. Demais. Tá entendendo? Então, por isso que eu falo. Então, a vida conjugal, ela funciona assim. Eu tenho dentro da minha casa uma mulher, uma mãe de filhos, uma amante, uma puta e uma amiga. Tudo na mesma mulher. E se o homem for um cara inteligente, ele ativa todos esses sentidos dentro dela, sem julgamento, sem nada, e vai ter uma vida excepcional dentro da casa. Sabe que isso que você falou é um negócio interessante também, né? De muitas vezes a mulher não falar aquilo que ela tem vontade, não expor as fantasias dela. Um dos maiores medos de qualquer pessoa é ser criticado, rejeitado e ignorado. Imagina, você chega e compartilha alguém com a sua alguma coisa com a sua esposa, ou a esposa compartilha alguma coisa com o marido. Quem é a pessoa que tem o maior poder de machucar você? Seu cônjuge. Então, quando você abre alguma coisa muito íntima sua para o seu marido ou para sua mulher, e aquela pessoa critica ou invalida o que você está falando, você não fala nunca mais. E aí vem o problema do julgamento e do jeito que os homens muitas vezes reagem às coisas. Quer que eu te falo? Tem homem que conversa com a mulher como se estivesse conversando com um brother. Cara, sua esposa não é seu amigo. Você sabe que o que me fez ter um casamento que eu considero saudável e bacana, eu e minha mulher. Eu sei todos os namorados que ela teve. Eu sei tudo da vida dela antes de casar comigo. Ela sabe tudo da minha vida, sabe todos os meus traumas. Eu sei todos os traumas dela. E a gente botou na mesa. E dali para frente nós construímos a nossa história. Sem julgamento, sem nada escondido. Não existe nada que nós não saibamos. Porque se eu vou começar a vida com alguém, eu preciso compartilhar minha vida com ela. Ela até brinca comigo, fala assim, você tem que tomar muito cuidado comigo, que eu sei tudo da sua vida. Mas é gostoso você depender de alguém e ter alguém que você é refém dela nessa questão, porque você se sente também protegido. Ela confiou em mim em contar coisas que eu não sei onde ela criou coragem de me contar. Isso mostra o que? Confiança. E quando você confia na pessoa que você ama, você fica leve. O melhor psicólogo de um casal é o parceiro dele. Quando esse parceiro entende que está ali para somar. Aí precisa de segurança de quem está falando
e de maturidade para quem está ouvindo. Porque tem muita coisa que você vai ouvir que você não vai gostar. Mas você tem que ter a maturidade de entender que aquilo faz parte da história da pessoa. Mas é de que aquilo é uma necessidade dela, de emocional, alguma coisa assim. O que eu aprendi? Eu vim de uma família que sempre gostou de criticar e tal, não sei o quê. E eu criticava muito, eu sempre fui um cara muito crítico. E eu vi que também, no meu crítico, eu estava falando uma coisa que eu detesto, que me critique. Aí eu conversando com a Elisângela tem muita liberdade comigo, ela vai falando coisas que eu faço, depois ela fala, você falou isso, você fez aquilo, porque ela tem essa liberdade que eu dei para ela. No começo eu ficava meio assim, depois eu fui entendendo e fui melhorando. O cara inteligente é aquele que melhora a crítica da esposa. Ele não tem aquilo como uma ofensa, ele tem aquilo como uma crítica construtiva para a melhora do casal. Quando você não leva, porque por exemplo, tem casais, eu fiz já terapia com casais, de conversar com eles, aí um ia expor para o outro uma dificuldade, o outro já achava que aquilo era uma agressão. Nem termina de contar, o outro já está tentando se justificar, né? Não, mas não é bem assim, então, não, mas isso aqui é daquilo lá. Falando, calma, escuta. E isso, né? Que né? acontece com muitos casais. Essa dificuldade de se expressar um para o outro. Ele não espera eu colocar meu ponto de vista e sem mudar o tom de voz, num tom de voz assim, saudável, que não é uma agressão, não é né? agressão, não é uma crítica, é uma conversa. Eu respondo aquilo. Na minha visão, eu pensaria dessa forma, porque cada um tem uma visão. Aí o casal inteligente fala assim, na sua visão é assim, na minha visão é assim, mas como que a gente resolve isso? Fala assim, se a gente fizesse isso? Porque os dois pensam melhor. Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas não entendem, mas por que casais felizes incomodam os outros? Porque casais felizes entenderam o que eu estou falando aqui. Entenderam que conversar dá certo. Não julgar o parceiro dá certo. Entender o parceiro dá certo. Por exemplo, eu adoro lingerie. E eu conheci um homem, numa conversa, que ele adorava lingerie. Na outra mulher, menos na dele. Que na dele ele achava que era coisa de prostituta. Olha a mente desse cara. Falta de maturidade, né? Demais. E a mulher dele bonita, por que ele não ensinou a mulher dele a usar lingerie e realizar, despertar a mulher extrovertida que existe dentro dela, pra gente não falar outro termo aqui, porque ela também sente essa vontade. Pô, uma mulher que ela se entrega, ela se solta sem julgamento, sabe o que ela faz? Ela relaxa, ela fica leve. Ela se sente amada, ela se sente livre, ela se sente jovem. Cara, eu falo para você por conhecimento. Eu acho que todo homem ele precisa amar sua esposa, ser louco por ela. Um homem, para ser feliz, ele tem que deixar aquele lado que a turma ensinou a vida inteira, que ele tem que ser macho, tem que ser duro. Ele tem que amar a mulher dele, ele tem que fazer tudo, ele tem que respirar a mulher dele, ele tem que desejar a mulher dele, ele tem que olhar para a mulher dele está lavando louça, ele está com tesão em cima dela. A mulher dele tá passando um pano de chão, ele está desejando a mulher. Ele tem que ver a mulher dele como tudo. Só assim ele vai entender que ele tem uma mulher em casa. Em vez de achar defeito, começa a desejar ela, olhar as qualidades dela, trazer ela para o seu mundo. Defeito até a gente tem, né? Demais. Só que elas relevam muito mais do que a gente. É porque mulher não é tão crítica igual o homem. É. Você já imagina se a mulher fosse visual igual o homem? Eu tava lascado com essa barriga minha. O amor é cego, Willis. O amor é cego. Por isso que eu falo, é injusto quando um homem fala assim. Eu brigo muito com os caras que falam assim, minha mulher não tá fazendo mais sexo comigo. Eu falo, me conta, me fala mais. Aí ele começa a contar a história dele, eu começo a dar risada. Porque a culpa é dele, porra. Dia dos namorados agora é dia 12. Se duvidar, o cara vai comprar um presente de manhã, na hora que for comprar um pão. Pega lá um quindim e leva pra mulher que esqueceu de comprar um presente. Pô, já casou. E tem outra. Quer matar uma mulher? Dá um utensílio de casa pra ela. Dá um liquidificador, uma batedeira, dá uma máquina lavar roupa, dá uma geladeira. Você acabou com a mulher. Aspirador de pó. Isso não é presente, isso é pra casa. Cara, é melhor você ir lá e comprar um chocolate pra ela, que é pra ela, do que você comprar um negócio desse. Você mistura, então ela se sente valorizada. O homem ele tem que já ver as datas. Eu gravei todas as datas minhas, porque minha mulher me cobrava isso. E essas datas hoje, eu lembro, acordo de manhã, já faço uma surpresa, porque isso para ela era importante. Porque ela viveu isso. Eu não esqueço até hoje o dia que a minha mulher falou assim para mim, Williams,
Eu nunca tomei café da manhã com um namorado. De manhã cedo eu estava lá. Eu nunca tive, nas conversas perto dos amigos, eu nunca ganhei um buquê de flor de vermelha. Eu fui lá e dei um buquê de flor vermelha para ela. Então eu sempre fui atencioso nas conversas com a minha esposa. Para mim ser sempre aquele cara. Eu não fui o primeiro amor dela, mas eu fui o último. Entendeu? Pena que eu não conheci ela, que eu queria ter sido o primeiro e último amor dela, mas o destino não me permitiu isso. E sou feliz, tá entendendo? E é isso que eu tento explicar para os homens, que se ele busca ser feliz na vida conjugal, quer fazer que os filhos deles cresçam com sabedoria, cresçam admirando os pais, você tem esse poder. E eu falo isso por experiência própria e falo que hoje eu sou um homem realizado na família, sou um homem realizado com a minha esposa e sou um homem realizado na vida empresarial e na sociedade. Boa. Pra gente finalizar, Williams, fala aí, você comentou de Dia dos Namorados, né? É. O que você acha que o homem poderia fazer para dar uma pimentada aí? O que a mulher poderia fazer para dar uma melhorada no relacionamento no Dia dos Namorados? Fazer o que ele fazia quando namorado. O que ele fazia? Comprava um presente, ela se preparava toda, ficava linda, porque uma mulher maquiada, uma mulher bem arrumada. Saía para algum lugar, comia alguma coisa. Espera. Você tá com pressa aí. Você já tá querendo comer o bolo? Para. Não, eu acho que é isso aí. Tem que viver um momento de namoro. Ela vai se arrumar, se produzir, como fosse o primeiro encontro dos dois. Ele vai se arrumar, ficar cheiroso, gostoso, do jeito que ela gosta. Pentear o cabelo do jeito que a mulher sabe. Aquela roupa que ela mais admira em você, aquele cheiro que ela adora. Você vai comprar um presente, vai levar ela para jantar e vai finalizar daquele jeito. Ou você leva ela para um hotel, ou você leva ela para um motel, ou você prepara uma surpresa em casa, porque é namorado. Porque é gostoso, cara. E eu vou falar uma coisa para você. Não tem nada melhor no mundo do que namorar todos os dias. A conquista diária do relacionamento é importante. Todo casal que dura anos casado tem a conquista diária. Porque dificuldade, você mesmo falou que não existe nenhum lugar na Bíblia que fala que nós vamos ser felizes. Não tem. Dificuldade teremos diariamente. Eu posso sair na rua hoje e não voltar. Mas eu tenho que conquistar minha mulher. Eu saio de casa, todo dia que eu vou sair de casa, eu dou um beijo nela, ela pode estar dormindo, eu vou lá e te amo. Quando eu vejo que ela responde à família, eu já ligo para ela. Acordou, amor? Tá bem? Porque eu fui criando esse elo. Mando mensagem, ela vai se trocar, manda uma foto para mim. Falou, tá me provocando, tá indicando. Porque tem que manter, não é porque eu tenho 33 anos com a minha mulher que a gente não tem intimidade, gente. Isso que eu falo, quer aquecer seu relacionamento? Crie intimidade. Porque se você abrir para sua mulher as suas fantasias, seus sonhos, e permitir que ela abra as fantasias delas e os sonhos delas, sem julgamento, onde existe uma maturidade entre vocês. Porque eu vou falar para você, e você vai cair agora, e você que está assistindo vai ficar mais ainda. Tem muitas mulheres casadas que nunca chegaram no orgasmo. Você sabia? Tem muita mulher que para agradar, que é o erro seu, mulher. Você, para agradar um homem, você fala que chegou ao clímax. Você tem que fazer o cara se matar, esse filho da mãe tem que suar a camisa, te fazer mulher. Se vira. Se vira. Você quer conhecer um homem, se ele vai cuidar de você, ele tem que aprender a te dar prazer. O homem que te dá prazer, ele vai te dar o céu e o mundo. Agora, se o homem desiste no meio da maratona, e só ele tem prazer, eu acho que aí já começou até o primeiro passo do narcisista, do egoísta, de tudo, cara. Já começou errado, já. Já começou errado. E o erro também, esse eu falo que é seu. Porque se o seu cara, mas eu não consigo mais ter ereção, porque já foi, pega a cabeça dele aqui, vai me levar lá pra cima, irmão, quero subir no telhado agora. Sabe por quê? Ele tem que entender que é importante, que o ato sexual não é individual, o ato sexual é do casal. E os dois têm que ter prazer. Já começa aí. O homem que não percebe os toques femininos, ele não repara a mulher. Então você, mulher que está em casa, perceba como que o seu homem te toca. Como que o seu homem te admira.
como o seu homem te vê na hora da relação. Porque o homem inteligente é aquele cara que vai tocando, que ele vai pegando, porque eu sei, pô, eu vou passando a mão, eu vou sabendo o que vai aquecendo, onde vai chegando, onde vai gostando, a pessoa fala, é aí que eu adorei, e você vai pegando aquilo. Isso é se conhecer. Que depois eu vou entrar nesse assunto sobre sexualidade de casal aí, que vocês vão ficar doidos, porque o sexo, quando ele é bom, ninguém fala nada. Porque o sexo foi feito para ser bom, ninguém fala nada, tá, beleza. Mas quando ele é ruim, meu Jesus amado, é a mesma coisa que comer fígado. Caracu com ovo que minha mãe fazia eu tomar de manhã para ir pro colégio matar verme, eu queria morrer. Nossa. Fígado porque dava ferro, biotônico fontoura, você que não sabe o que é isso. Jesus, era a pior coisa do mundo. Disse que fazia bem, mas só matava eu de raiva. É a mesma coisa de um sexo ruim. Você entendeu? Boa. Então, esse já vai ser um tema para um próximo programa. Então aí, vamos falar nisso aí depois. Esse aqui foi mais um Café com Michura. Agradeço você, Gerson, por ter vindo aí. E você, compartilhe esse vídeo, dê um like, faça um comentário que eu quero escutar de você, como que você tem vivido. E não tenha medo não, seja agressiva mesmo. E já me segue lá no Instagram, já manda lá um direct para mim. Eu adoro responder, adoro saber como foi e falo para você com certificação. Dá certo tudo que eu falo, porque eu vivo o que eu falo.